Isto mesmo, meus irmãos. Para efeito de gravação, estamos na quinta e última aula da matéria Os Evangelhos. Esta é a quinta e última aula da matéria Os Evangelhos. Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023. É um momento de agradecimento a Deus, né? Que estamos fechando pela bondade de Deus, né? Como está passando rápido o tempo, nós estamos fechando a segunda matéria. Meu Deus! Daqui a pouquinho estamos aí, na próxima semana, em síntese do Antigo Testamento, depois em síntese do Novo Testamento, depois uma matéria que vocês vão sorrir à vontade, geografia bíblica, depois uma semaninha de férias, né? no dia 6 de julho, aí evangelismo, missões, cristologia, ética cristã ministerial, mordomia cristã, a teologia do obreiro, hermenêutica e exegese 1, homilética, soteriologia e os 3 níveis de escatologia, ou seja, o tempo está passando muito rápido e estamos agradecidos a Deus, né, porque a sua bondade dura para sempre. Como eu já havia anunciado, nossa aula ela fechará no período do recreio. Então 9h15 é o nosso recreio, então de 9h15 a 9h30 é o recreio, aí de 9h30 em diante, né, é a nossa hora feliz, a hora que todo mundo está ansiosamente com dores de papo esperando, né, fazer a sua provinha. É verdade, né? Pelo menos no meu tempo eu ficava feliz da vida, viu? Eu ficava com adrenalina, não existia o Monster, né? Mas não sei, eu ficava com adrenalina saindo pelas orelhas, tanta alegria de fazer prova, né? Hoje os tempos mudaram, né? Mas amém, glória a Deus. Abra a sua apostila, por favor, na página de número 19, o reino e a religião. Daqui a pouquinho a gente vai para os slides. Quantos de vocês viram que nós postamos o terceiro grupo de slides lá no grupo? Isso. Se você observar com atenção, é uma tática que usamos, né? Como chovendo molhado. O que é chovendo molhado? Procurar trazer quase o mesmo enfoque para que o aluno, na medida do possível, possa observar os detalhezinhos da matéria e reter a maior quantidade possível de informação. Se vocês observarem esse novo grupo de slides, tem informações que já estão aqui na apostila e também nos outros grupos, né? Agregando algo diferente, né? Com o objetivo que você possa reter da melhor maneira possível. Vamos então na apostila, página 19, e depois já vamos para os slides. O reino e a religião. Vamos estudar hoje sobre o reino e a lei, o reino e os escribas, o reino e Israel, o reino e a igreja. Essa é uma palavra muito comum dentro de um dos 4 evangelhos. Qual seria essa palavra? Qual seria esse evangelho que fala tanto da palavra reino? Vamos lá. Mateus. Abusando um pouquinho da generosidade e da sapiência dos queridos irmãos. Quantas vezes a palavra reino é mencionada em Mateus? Você lembra? 55. Olha que lindo! 55. Está na ponta da língua. Isso é importante. Então, de uma forma ou de outra, estaremos agora nos referindo, né, ao contexto do Evangelho de Mateus. O reino e a lei. Letra A, o Senhor não veio para revogar, demolir. A palavra grega é kataluo, a lei e os profetas, mas veio para cumpri-las plenamente. A palavra plenamente é pleiru, né? Pleiru no grego quer dizer sem exceções. Interessante isso. Mateus 5,19. Os seus pais o apresentaram no templo, ou seja, o Senhor Jesus, cumprindo as ordenanças da lei. Ele participava ativamente nas sinagogas, ordenou que leprosos, ao serem curados, fosse o sacerdote, como ordenava a lei, etc. Disse aos seus discípulos que fossem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus deixou bem enfatizado que a mensagem do reino teria que ser pregada, ensinada, divulgada às ovelhas perdidas da casa de Israel, antes mesmo dos gentios serem alcançados. Disse a samaritana que a salvação vem dos judeus. Então Jesus deixou muito claro, por diversas vezes, que o reino e a lei tinham uma relação
muito estreita. Letra B. Mesmo rejeitado pela nação judaica, anunciou a salvação insistentemente a eles, deixando a mensagem de que só após a rejeição dos judeus o evangelho seria levado aos gentios. Vamos ler esse texto de Mateus 8, 11 e 12. É um texto bem curioso. Não sei se você se lembra dele, claro, tenho certeza que você já passou por ele. Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, interessante, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Está falando de quem? Pessoas, povos que viriam fora, não é? Do círculo dos judeus, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, ou seja, os filhos de Israel, serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Claro que Jesus aqui está usando uma expressão figurada de grande impacto, né, um pouco chocante, propositalmente para chamar a atenção dos judeus que o estavam rejeitando. Número 2, o reino e os escribas. Olha a outra relação. No Sermão do Monte, Mateus 5:1 a 7:29, depois de citar o que os mestres da lei ensinavam, a religião apenas exterior, Jesus completou com a observação de que Deus olha muito mais fundo, olha o interior do homem. É necessário observar os mandamentos, porém acrescentar a atitude interna que agrada a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo tinha autoridade porque qualquer um podia citar o que Deus disse, mas só o Messias poderia dizer, marca registrada do Senhor Jesus: eu vos digo, em verdade vos digo. Nenhum profeta do Antigo Testamento, por maior relevância que tenha sido, como o profeta Elias, o profeta Daniel e outros, tomaram o atrevimento de fazerem essa declaração tal qual fez o Senhor Jesus. Eu vos digo, em verdade vos digo, porque é uma autoridade que só poderia partir do próprio Deus ou do Filho de Deus. Virando a página, o reino em Israel. Com a confirmação de Jesus da autoridade da igreja e a rejeição por parte de Israel, os discípulos de Jesus tornaram-se os porta-vozes da salvação messiânica e, com isto, os representantes da nação como um todo, o verdadeiro povo escolhido. A profecia de que os apóstolos se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel deixa claro que Israel será julgado por ter rejeitado o Evangelho, e também que os discípulos são o remanescente de Israel. Esse texto está mencionado em Mateus 19:28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E deixa eu fazer umas 2 ou 3 perguntas para dissipar qualquer tipo de dúvida ou mal entendimento sobre essa temática. Biblicamente falando, o que levou, nós já estudamos isso, né? Dentro dessa matéria dos evangelhos, demos uma pincelada na matéria de bibliologia. O que levou a nação de Israel a rejeitar a Jesus como Messias? Procure se lembrar, eu creio que você já ouviu, não é? Dentro do plano bíblico, houve várias razões, mas teve uma, básica, altamente básica. Eles esperavam um líder político para libertar eles da opressão romana. Exatissimamente. Eles esperavam um líder político, um líder de força, um líder de expressão, um líder que viria definitivamente esmagar o Império Romano e, consequentemente, colocar Israel
na sua posição. Ao passo que quando viram Jesus, não é, trazendo uma mensagem de paz, de amor, de concórdia, de conciliação, é óbvio que não tinham como olhar para Jesus como o Messias. Esse camarada está brincando. Amar os meus inimigos, amar aos nossos opressores, amar aos romanos. Não. Aí não está batendo o negócio direito. Então, essa é a razão básica pela qual a nação de Israel rejeitou a Jesus. Agora, houve uma outra razão. Essa é uma razão mais de natureza espiritual. Qual foi a razão de natureza espiritual que levou à rejeição dos judeus a Israel? Tem muito a ver com a questão da sua ascendência. Ou seja, eles se orgulhavam de dizer, somos filhos de Abraão. Eu creio que eu já estou dando até a resposta. Pelo fato que eles tinham aquele orgulho, né? Somos filhos de Abraão, então houve uma razão de natureza espiritual que levou os judeus a terem rejeitado a Jesus. Qual foi essa razão exatamente? Eu já estou dando já a dica. É que ele se fazia igual a Deus? Não. Uma vez que eles tinham aquele orgulho, poxa, nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Aí entrou um problema de natureza espiritual que passou por todos os judeus até chegar na pessoa de Jesus. Claro, ele foi uma exceção, mas Jesus foi o alvo, consequentemente, da rejeição dos judeus por causa deste sentimento de orgulho. Mas exatamente o que levou, em segundo plano, no sentido espiritual, a rejeição dos judeus a Jesus? A descendência? Isso. Eles se julgavam melhores do que os demais pelo fato que eram descendentes de Abraão, de maneira que eles acreditavam que a salvação era um legado, uma herança, e não uma necessidade de uma experiência pessoal para com Deus. Alguém está me entendendo? E até o dia de hoje é assim. Se você conversa com um judeu ortodoxo, né, que usa chapéu, trancinha, vestido de preto, 10 minutos de conversação você fica chocado. Que eles se julgam salvos. Eles se julgam filhos de Abraão e, consequentemente, melhores do que os gentios. Eu estou falando dos judeus religiosos. Os não religiosos não estão nem aí com a situação. Mas você, conversando com um judeu religioso, você vai perceber isso com toda a clareza. Eles são muito orgulhosos, se orgulham por terem sido chamados como filhos de Abraão e por imaginarem ou crerem que já herdaram automaticamente a salvação. Quando o senhor fala religioso, é o mesmo que ortodoxo? Sim, sim. Ortodoxo é o termo seria mais técnico, né? E o religioso é o termo mais popular. Quando estão me entendendo, gente? Isso aqui é importante. Alguém já teve a oportunidade de conversar com um judeu ortodoxo ou religioso? Alguém já teve essa oportunidade? De ter conversado alguma vez com algum judeu ortodoxo ou religioso? O senhor já conversou? Conseguiu perceber o tom de autossuficiência, até de arrogância? Superioridade. Exato. De superior. Eles se acham melhores do que os demais porque eles creem. É uma coisa que está dentro deles, não é só o Espírito Santo para quebrar. Eles creem que eles são os detentores da salvação e that's it. Porque eles acreditam que a salvação é por herança, pela descendência de Abraão. E não a necessidade, né, de uma experiência com Deus. Por isso que Jesus jogou pesado com Nicodemos, né? Sendo doutor da lei, deixou Nicodemos perturbado. Como é que é isso? Nascer de novo, tem que voltar, sendo velho, ao ventre de minha mãe? Aí Jesus abre um panorama que jamais, com toda a preparação que Nicodemos tinha, poderia imaginar do que se tratava ser um novo nascimento, ou um novo nascido, que é ter uma experiência de arrependimento e uma experiência de transformação. Número 4, o reino e a igreja. A igreja assume o papel de comunidade do reino de Deus e até a guardadora do reino. Mas não confundamos a ideia de ser a agência do reino com a ideia de ser o próprio reino. E essa ideia, ela é muito confusa nos dias de hoje. Exemplo,
Você vai ouvir dezenas de pastores cheios das melhores intenções do mundo. Eu falo isso não por uma crítica, é porque tiram o texto fora do contexto. A igreja, costumo dizer o seguinte: a igreja é o Israel de Deus. Alguém já viu isso? Mas aonde está escrito isso nas Escrituras? Nem Jesus falou isso, e muito menos o apóstolo Paulo. Tome como referência Jesus e Paulo. Por que Jesus? Porque Jesus é o mestre dos mestres. O que ele fala, batemos o martelo e está acabado. Não temos como questionar. E o apóstolo Paulo é o responsável pela redação de 13 cartas e 13 epístolas, ou seja, 40% do Novo Testamento repousa na autoria e nas responsabilidades do apóstolo Paulo. Posto que nem Jesus, nem Paulo confirmam este dogma, ou essa ideia de que Israel que a igreja é o Israel de Deus, então é um jargão simplesmente popularizado. Temos que ter muito cuidado, né? Igreja é igreja, Israel é Israel. Alguém já ouviu falar que a Bíblia menciona, não com essas letras que eu estou afirmando, vários tipos de filhos de Deus? Por exemplo, a igreja, nós somos filhos de Deus por adoção. Alguém já ouviu falar disso? Nós somos filhos de Deus por adoção. Os anjos são filhos de Deus por criação. O Senhor Jesus é filho de Deus por geração. Que isso? E Israel são filhos de Deus. Por quê? Eleição. Olha que interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima matéria. Síntese do Antigo Testamento. Os tipos de filhos de Deus. Então, é uma ideia incorreta, não é bíblica, em afirmarmos que a igreja é o Israel de Deus. Porque não há encaixe bíblico, não há enquadramento bíblico e não há nenhuma forma bíblica, seja em texto, seja de forma implícita, que prove esta ideia. É um jargão popular que não tem enquadramento, não tem encaixe bíblico. Vamos lá. A igreja, como já disse, assume o papel de comunidade no reino de Deus, é até guardadora do reino, mas não confundamos a ideia de ser agência do reino com a ideia do próprio reino. A igreja é o povo do reino, que dá testemunho do reino, é o instrumento do reino e detentora do reino, mas não é o próprio reino. Oh, que interessante! Então, o que é a igreja? Ela é a anunciadora do reino. Oh! O pensamento católico romano de cristandade, aonde basta estar dentro para estar salvo, foi assimilado por muitos. Mas não pode estar certo, pois o reino de Deus está no homem interior e não no exterior. Olha o que Lucas 17, 20 e 21 diz. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então o papel de Jesus junto da igreja foi trazer a anunciação do reino, porque o reino no sentido físico, governamental, pleno, se dará no período de 1000 anos que Jesus estará nesta terra governando. Bom, fechamos a visão, né, das 4 partes do reino e a religião. Passamos à teologia de João. Vamos fazer aqui um repeteco? Mateus foi escrito para quem? Judeus. Marcos? Romanos. Para os romanos, gentios. Lucas? Para os gregos, gentios. E João? Para a igreja. Perfeito. Mateus apresenta o reino, Marcos, consequentemente, apresenta o servo, e aí vai. E João, como é que ele apresenta Jesus? Qual é a imagem que o Evangelho de João traz à pessoa de Jesus? Filho de Deus. Filho de Deus, revela a divindade. Vamos lá então. O apóstolo João escreveu o 4º evangelho depois que Jerusalém fora destruída. Oh, interessante isso. Jerusalém foi destruída em setembro do ano 70 depois de Cristo.
A força do antagonismo judaico havia diminuído. Paulo e Pedro haviam sido martirizados em Roma. Isso pouca gente sabe, né? Que quando João escreve este evangelho, já tinha passado muita água debaixo da ponte, né? Paulo e Pedro já estavam mortos. O evangelho chegara a quase todas as partes do mundo gentílico. Muita coisa havia se transformado com o passar do tempo. O ambiente de Éfeso, onde João pastoreava a igreja, era de maioria gentílica. Outro detalhe, e isso o levou a comunicar com o conhecimento de Jesus, Deus, com algo que o mundo grego conhecia. A ideia grega do logos, força sustentadora que permeia tudo o que há. Essa palavrinha que você está lendo aqui, se puder sublinhar, logos, é exatamente a forma grega da palavra. Então a palavra no grego é logos. Só que este logos é a força que sustenta tudo o que há. É a palavra que sustenta o invisível e o invisível. Por isso que João, quando inicia o seu evangelho, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Mas ele usa a palavra grega logos, então dá um impacto para os seus ouvintes. No princípio era o logos, ou seja, era a força sustentadora que permeia, que domina, que envolve tudo que existe no mundo físico e no mundo espiritual. E o logos estava com Deus, e o logos era Deus, porque existe uma outra palavra grega para a palavra, que é rema, que é a verbalização de poder, não é? Lembra-se que há vários episódios no Novo Testamento, no Novo Testamento, da apresentação ou da aparição da palavra rema. Uma delas é quando Pedro está no mar da Galileia, no meio daquela tempestade devastadora, quando ele disse: és tu, Senhor, né? Porque estavam vendo Jesus caminhando sobre as águas, manda-me ir contigo. Aí Jesus diz: vem. Quando ele usa a palavra vem, é o rema, é a palavra que gera a vida e que transforma tudo e todas as circunstâncias. Então, muitas ocorrências, né, da palavra rema, é a palavra que gera ação, que gera vida, que gera o milagre. Os milagres de Jesus foram efetuados em cima do rema. Porém, o logos é diferente, tá? O logos vem perfeitamente de uma ideia grega, que aponta para o quê? Força sustentadora que permeia tudo o que há. Vemos a explicação do significado das palavras do hebraico, utilizadas porque claramente a cultura dos seus ouvintes era helênica. Em João 1,37, vamos lá em João 1,37, olha que interessante. João capítulo 1, versículo 37. Os dois discípulos, João 1,37, os dois discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. Os dois discípulos. Mas o que na verdade eles ouviram? Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, estava apontando que Jesus era o mestre. E a palavra mestre no grego é didáscalos. Só que didáscalos na cabeça de um judeu não tinha muito sentido. Mas a palavra rabi tinha um sentido muito maior. Claro que os judeus sabiam que didáscalos quer dizer mestre no grego. Mas rabi tem muito maior autoridade. O rabi indica, ele é o que vai restaurar. Ele é o que vai nos guiar. Ele é o que vai nos transformar. Por causa da cultura dos seus interlocutores ser de origem grega, né? De origem helênica. Os três evangelhos sinóticos enfatizam o reino. A mesma pregação feita no início pelo próprio Deus homem. É chegado o reino de Deus. João, de forma diferente, por estar em uma outra época, enfatiza: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Lembre-se que João é o único dos discípulos de Jesus que sobrevive ao tempo, tá? Lembre-se que o ministério de Jesus rondou
próximo dos anos 14 aos anos, dos anos 26 ao ano 29 depois de Cristo. E aqui estamos falando do ano 94, 95, 96, ou seja, quase 70 anos depois que João teve a experiência presencial com Jesus. Jesus, ainda, claro, se revelando pelo Espírito Santo a João, ele registra em palavras de uma grande profundidade, uma teologia nada comparável aos sinóticos. Por isso que ele diz, Jesus é o Cristo, ou seja, ele é ungido, ele é o Messias. João 20, 28, 31, ele resume isso de uma maneira maravilhosa, até mesmo dentro de um esboço. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Olha como ele enfatiza, é o Cristo, ou seja, o Messias, o esperado, o Filho de Deus, divino, Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aí ele deixa esse paralelo, João 1,14 e 1 de João 4,2 apresenta Jesus, Filho do homem, Deus em corpo humano. João 18, paralelo com João 20, 28, 29, apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus é Deus, Filho. E João 4, 25, 26, paralelo com João 8, 56, 58, apresenta Jesus como Messias, o Messias eterno, esperado. Virando a página. O dualismo nos escritos joaninos. A palavra joanino, se quiser anotar, está ligado com João, Samuel, Samuelino, Miguel, Miguelino, Pedro, Pedrinho, o Pedrito, e João, Joanino. Dualismo é a expressão que significa haver dois aspectos, duas vertentes diferentes e em direções opostas dentro de um mesmo pensamento. Os teólogos usam essa expressão para explicar a riqueza do Evangelho de João, que fala do céu e da terra. Os sinóticos abordavam o reino presente e futuro numa linha horizontal. João fala do celestial e do terreno numa linha vertical. Então procure não se esquecer disso. O Evangelho de João enfatiza o céu, o celestial. Claro, ele fala do terrestre, do terrenal, mas em um sentido muito mais abaixo e muito mais inferior em comparação aos sinóticos. Nós aqui reproduzimos uma partezinha de um livro maravilhoso chamado Teologia do Novo Testamento, da editora Ragnos. Tomei essa liberdade e olha o que diz aqui. O problema mais difícil na teologia joanina é seu dualismo aparentemente diferente daquele apresentado nos sinópticos. O dualismo dos evangelhos sinópticos é primariamente horizontal, um contraste entre duas eras, a era presente e o século futuro. O dualismo de João é primariamente vertical, um contraste entre dois mundos, um mundo superior e um mundo inferior. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8:23. Imagina a cabeça dos judeus escutando isso. Júpiter, ele é de Saturno, de Plutão. De onde você é? Ele deixava bem claro, eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Claro, levantavam um ódio, levantavam uma ira, e por isso que Jesus foi classificado dezenas de vezes como um blasfemo, porque ele estava se colocando exatamente na posição de ser Deus. Escolhemos estudar esse dualismo joanino em três aspectos. Esse dualismo ele pode ser até considerado um antagonismo ou algo de antônimo. Verdade versus mentira, luz versus trevas, carne versus espírito. Verdade versus mentira. João conviveu com o pensamento orgulhoso de que o homem pode alcançar profundidades espirituais maiores pelo seu próprio conhecimento. Essa concepção era chamada de gnosticismo. Ela dominou muito o tempo do evangelista João, ou seja, próximo dos anos 80 e 90 depois de Cristo. Até 125 depois de Cristo, o gnosticismo bateu bastante forte naquela região da Palestina, influenciando até mesmo alguns descendentes pais da igreja.
O gnosticismo, aqui nós vamos abrir para você entender melhor, mistura filosofias e religiões variadas. Como a filosofia grega dizia que o espírito é bom e a matéria, corpo, é má, os gnósticos resolveram que Jesus era apenas divino, não teve corpo humano. E assim, a serviço de Satanás, descaracterizaram seu sacrifício na cruz e perderam a salvação. Olha que loucura, isso é bem satânico, né? E é pregado pelos testemunhas de Jeová. Preste atenção. Na doutrina dos testemunhos de Jeová, há 75% de pensamento gnóstico. Como é que é? Sim, senhor. Se você entrar a fundo no ensinamento dos testemunhos de Jeová, eles ensinam que Jesus ressuscitou em um corpo espiritual e continua com esse corpo espiritual. Peraí, o que isso quer dizer? Ele não ressuscitou num corpo físico. O corpo de Jesus é real, é tangível, embora é um corpo glorificado. Mas no conceito dos testemunhos de Jeová, ele não poderia ter ressuscitado num corpo físico tangível como o nosso, porque isso faria dele de Deus. Peraí, então os testemunhos de Jeová não creem que Jesus seja Deus? Não. Eles não, eles creem que Jesus é um profeta com um nível bastante elevado. Alguém sabia disso? Os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é o Filho de Deus. Algo parecido com os islâmicos. Os islâmicos são um pouquinho mais complicados. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que é um profeta abaixo de Maomé, abaixo de Abraão e abaixo de Moisés. Damião. Arcanjo Miguel, não? Hein? O Arcanjo Miguel? O Arcanjo Miguel ele é muito venerado dentro do islamismo. Ele é muito considerado. Não era desculpa, pastor. Jesus não era considerado tipo o Arcanjo Miguel? Houve várias teorias dentro dos mormons e dentro do islamismo, colocando Jesus no mesmo nível de igualdade do Arcanjo Miguel. Há dentro do mormonismo e dentro dos testemunhos de Jeová e no islamismo, olha que confusão, né? Que Jesus poderia ter sido a reencarnação do Arcanjo Miguel. É uma coisa absurda. Quando você começa a estudar essas três religiões, aí você vai entender que é uma conexão gnóstica muitíssimo forte. Mas qual é o objetivo do gnosticismo? É anular o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E pior, anular que depois daquele sacrifício ocorreu o maior de todos os triunfos que ninguém na história alcançou. Que foi o quê? A ressurreição. Ai de nós, se Jesus apenas teria morto e não houvesse ressuscitado. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Seria um fracasso do plano de Deus e o nosso fracasso, porque sem a ressurreição de Jesus, misericórdia. É importante comemorarmos o Natal, que é o nascimento glorioso do Senhor Jesus Cristo, sim, mas um pouquinho além do Natal, a ressurreição, a Páscoa, tem um gosto muito mais superior em comparação ao nascimento. O nascimento foi importante, mas na verdade foi a materialização, a encarnação do Filho de Deus, mas a ressurreição, ela tem um valor muito mais superior, porque foi a vitória contra aquilo que estava levando ao homem ao cadafalso, a masmorra espiritual, ou seja, o próprio Deus matou o pecado em carne humana, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso a Páscoa, irmãos, deveria ter muito mais relevância e ênfase, porque a ressurreição de Jesus selou o plano da salvação, o plano da redenção. Aleluia! A ressurreição de Jesus abriu um caminho que ninguém, nem Allan Kardec, nem Buda, nem Maomé conseguiram, porque foi o único a transcender e a vencer a morte. Você não vai Deus por isso? Amém. Coisa maravilhosa. Então valorize a Páscoa. Tá aí, dentro de algumas poucas semanas vamos estar comemorando a Páscoa, e às vezes eu vejo os cristãos desanimadinhos. Páscoa. Se parassem para pensar o valor da Páscoa, da ressurreição de Jesus, irmãos, se eu e você estamos de pé, felizes, alegres, cheios de luta, cheios de tribulação, cheios de angústia, é por causa da ressurreição de Jesus que nos garante a esperança do que está para vir, que é a redenção dos nossos corpos através da ressurreição ou do arrebatamento da igreja.
Aleluia, que coisa linda. E os gnósticos lutaram no tempo de João para anular toda essa esperança da igreja. Diante de toda esta tolice, voltando à apostila, João tinha que lembrar da importância da verdade com V maiúsculo, não a mentira que convém o orgulho dos que querem se sentir superiores aos outros. Verdade de Jesus em contraste com a vaidosa mentira do mundo. A busca pela glória humana leva os homens a mentirem até para si mesmos, que loucura! O mundo ouve a vaidade porque ama a glória falsa que recebem uns dos outros. No entanto, Jesus não se deixa enganar pela mentira, porque a mentira é própria do diabo e ensurdece para não ouvirem a verdade divina. Então esse dualismo, ele é muito constante dentro do Evangelho de João. 1 de João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo João carregou as marcas do período em que seguiu o ministério de João Batista, reconhecendo que Jesus é Deus e falando a verdade do Senhor com coragem para um mundo mentiroso e covarde. Aí vem outro dualismo, luz e trevas. O reino das trevas é o mundo, termo geralmente usado por João para o conjunto de homens que, entregues ao pecado, se colocaram sob o domínio do diabo. Falando de Jesus, começa apresentando como o verbo que traz vida e luz. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. 1 de João 4, 5. Virando a página. O que afasta o mundo da luz é o pecado e desejo de escondê-lo de Deus. João 3, 19 e 21. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, mas para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Jesus é a luz do mundo. João 12, 46. Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Outro dualismo, carne versus espírito. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Em outras palavras, o que é nascido da natureza humana pecaminosa, que é a minha, que é a sua, que é a nossa, é carne, né? Mas o que é nascido do Espírito, como nasceu Jesus, sem a intervenção do espermatozoide, né, de José, que não funcionou, aí entrou a ação do Espírito Santo, então ele nasceu como o gene, né, o DNA espiritual do próprio Deus. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Carne é corpo humano, humanidade e também mente humana, o que se prende a este mundo. Espírito é vida espiritual com Deus, o que busca e recebe as coisas lá do alto. Letra C, o Evangelho da vida eterna. João 3, 15 e 16. Aqui todos nós sabemos desse texto. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saltando lá na página seguinte, na página 26, outros textos que falam de vida eterna. Ok, nós já estamos já pertinho das 9h15, então eu quero entrar nos slides. Não sei se vamos conseguir avançar falando sobre o Evangelho do Amor, Jesus e os 7 eu sou em João, que é muito interessante, tá? Gostaríamos de falar também um pouquinho do Espírito Santo, certo? Mas como já estamos na finalização, então vamos fazer aqui um retrospecto do que já estudamos. Aqui nós estamos trazendo uma visão do contexto dos 4 evangelhos dentro do Novo Testamento. Inclusive, é uma matéria que nós vamos estudar, né? Vai ser a próxima, depois desta nova que vamos começar na próxima quinta-feira. Então eu já estou dando uma espécie de avant-première, ou uma pequena visualização do que vai ser na íntegra esta matéria, a síntese do Novo Testamento. Mas decidi mencioná-la a vocês porque ela está dentro
do contexto dos 4 evangelhos. Importante ressaltar que a palavra testamento, ela vem de uma palavra grega, diathek, que quer dizer aliança, pacto ou última vontade de uma pessoa que deve vigorar depois de sua morte. Hebreus 9,16 assim nos confirma, porque onde há testamento, ou diathek, é necessário que intervenha a morte do testador. Deus profetizou por Jeremias o Novo Testamento. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando faremos uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Jeremias 31:31. Jesus firmou um novo pacto, este cálice, a nova aliança, um novo diathek, no meu sangue derramado em favor de vocês. Lucas 22:20. Os apóstolos foram enviados a anunciar o novo pacto. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata. Acabamos de falar agora pouquinho, mas o Espírito vivifica. Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 9:15. Os apóstolos ensinaram, chamando nova essa aliança. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 8:13. Vamos entender o contexto histórico do Novo Testamento para que entendamos melhor o contexto histórico dos 4 evangelhos. Teríamos que remontar-nos a uma cronologia olhando lá para trás, para o Antigo Testamento, que teve uma duração de 1500 anos, acontecimentos desde a criação até o retorno do cativeiro babilônico. Depois passamos pelo período intertestamentário de 400 anos, fatos ocorridos durante um intervalo de anos entre o Antigo e o Novo Testamento, quando então ocorre a visão de Daniel o profeta, ou seja, não ele em si, mas Nabucodonosor tem um sonho, Nabucodonosor não se lembra do sonho, e pior, ele não tem a interpretação deste sonho, que é um sonho de uma estátua, cabeça de ouro, as partes do meio de prata, depois as de bronze e as de ferro, representando os 4 importantes impérios da história da humanidade: Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. Eu não vou entrar nos detalhes, mas essa ilustração dá detalhes do que foi o Império Babilônico, o Medo-Persa, Grécia e Império Romano, e a Europa, que é a ressurreição do Império Romano, que se manifestará breve através do reinado do Anticristo na Terra. Temos o período intertestamentário. Então, historicamente, para entendermos, começa com os babilônicos em 605 a.C., política de cativeiro com Nabucodonosor. Houve 3 levas de escravos para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, muitos judeus assumiram altos cargos, adoravam na sinagoga, estudavam aramaico e se tornaria a língua oficial, comercializavam produtos, muitos judeus comerciantes ficaram na Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, 538 a.C., foi a chamada política de repatriamento por Ciro. Em 535, com Zorobabel, a reconstrução do segundo templo. Em 485 a.C., com Esdras, reforma religiosa, aí começa o rabinismo. Em 445 a.C., com Neemias, reconstrução de Jerusalém. Aí então a literatura e as escolas rabínicas dão valorização ao aramaico como língua principal, por causa do tempo que passaram no cativeiro na Babilônia. Depois temos a terceira fase, Macedônia, 331 a.C., política de helenização entre os gregos, Alexandre o Grande. Em 320 a.C., os Ptolomeus, respeito cultural, aí é feita a tradução dos 70 ou a Septuaginta. Em 198, os Seleucidas, desrespeito cultural, a profanação com o antigo quarto Epífanes, a imagem do que será o anticristo na tribulação. E em 167 a.C., os Macabeus, eu coloquei Mecabeus, mas é Macabeus, com a revolta judaica, culminando com a festa das sortes, o Purim. Aí temos a fase que envolve muito mais fortemente os 4 evangelhos. Roma, 63 a.C., política provincial. César Augusto se torna o primeiro imperador romano. Aí entra a administração civil, política, econômica, por meio de reis, governadores, prefeitos, procuradores, romanos ou nativos.
Nessa fase da história entra o respeito cultural e religioso, a cidadania romana e a pax romana. Foi nesse contexto que Jesus viveu, foi nesse contexto que se desenvolveu os 4 evangelhos. Bom, aí temos as transformações deste período, né? Fim do monarquismo e do profetismo judaico, o aramaico substituiu o hebraico, o comércio foi introduzido na economia agrícola, judeus e samaritanos se separam etnicamente, o helenismo, né? A cultura grega ameaçava o judaísmo, o sacerdócio se tornou fonte central do poder político, ou seja, a corrupção entrou fortissimamente no meio do sacerdócio, a formação de partidos, seitas pró e contra a helenização, Herodes e Roma, e o estudo da lei e interpretações rabínicas. Aí temos o contexto político. Esse contexto foi bem interessante, né? O primeiro imperador romano, Augusto, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, foi o período do recenseamento, nascimento de Jesus e infanticídio por Herodes. Depois vem Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, está lá em Lucas capítulo 3. O ministério de Jesus era apostólico e era da igreja. Depois vem Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo, perseguição da igreja pelos judeus, martírio de Estevão, conversão de Saulo. Depois vem Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo, expulsão de muitos judeus de Roma. As cartas e os evangelhos, elas se desenvolvem no tempo do imperador Cláudio, e o concílio de Jerusalém também. Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, perseguição da igreja em Roma e o martírio de Pedro e Paulo. Aí vem Vespasiano, de 69 a 79 depois de Cristo. Aí que Jerusalém é destruída e a diáspora judaica toma efeito. Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. Perseguição da igreja em Roma, prisão de João em Patmos e a redação do livro do Apocalipse. É interessante que você tenha essa visão histórica, né, dos imperadores romanos, para você entender tanto o contexto do Novo Testamento como o contexto histórico dos 4 evangelhos. Aqui é uma salada que dá um pouquinho de confusão na nossa cabeça, né? Porque não é normal nós identificarmos esses... Isso aqui dá realmente um pouquinho de problema, mas preste atenção, olha só. Herodes o Grande, este foi rei da Judéia, governou de 37 a 4 anos. Não se preocupem em guardar tudo isso aqui não, porque isso é só apenas a nível de informação, não vai cair nada na prova. É só para você ter a visão da coisa quando você lê os 4 evangelhos. Então, este Herodes o Grande era invejoso, violento e assassino, fez aliança com Roma, foi o que ajudou na remodelação do segundo templo de mármore, e foi o responsável pelo infanticídio, pela morte das crianças em Belém, Mateus 2,16. Aí veio o seu filho, Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea, de 44 a 39 depois de Cristo. Aonde a Bíblia fala dele? Era violento e vingativo, Lucas 3,9. Jesus o chamou de raposa, Lucas 13,32. Foi o que manteve adultério com Herodias de Filipe, Mateus 14,3. Mandou decapitar João Batista, Mateus 14,10. Recebeu Jesus para ser julgado, Lucas 23,7. Então, este Herodes Antipas. Aí vem o irmão de Herodes o Grande, Herodes Filipe, tetrarca de Itureia Traconites. Governou de 4 a.C. a 34 depois de Cristo. Foi pacífico e traído por seu irmão Antipas, Mateus 14,3. Herodes Arquelau, etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia, governou de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Esse foi violento e ele estava governando quando Jesus retornou para Nazaré, de acordo com Mateus 2,22. Não para por aí. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo, judou e condenou Jesus ao açoite e à crucificação. Herodes Agripa I, rei da Judéia e Palestina toda, de 37 a 44 depois de Cristo. Este matou a Tiago, Atos 12:2, prendeu a Pedro, Atos 12:3, recebia culto, Atos 12:22, e morreu comido de vermes, Atos 12:23. Este foi Herodes Agripa I. Herodes Agripa II, meu Deus, é muito Herodes na vida. Se não dá problema, imagina a família toda. Herodes Agripa II, rei da Judéia e Palestina, governou do ano 50 ao ano 100 depois de Cristo, né? Governou há muito tempo, né? 50 anos. Ouviu o depoimento de Paulo, Atos 26:1, aconselhou festa sobre Paulo, Atos 26:32, apoiou Roma na revolta judaica que levou à destruição do templo por Tito em 70 depois de Cristo.
Debaixo da autoridade de Herodes Agripa II, teve Félix, né, que foram subgovernadores de 50 a 60, e Festo de 60 a 62 depois de Cristo, e eles estão mencionados em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Temos o contexto social, já falamos sobre isso, né? Sobre a importância da sinagoga, do sinédrio e do templo. Então, as principais instituições dos tempos do Novo Testamento e, consequentemente, dos tempos dos 4 evangelhos. Eu não sei se você já tinha visto isso aqui antes. Olha só. O templo, o segundo templo, ele foi levantado por Zorobabel em 516 a.C. Mas ao longo de 46 anos, isso já entrando aproximadamente no ano 10 depois de Cristo, Herodes se ocupa para remodelar este templo. Ele leva 46 anos e ele deixa o templo de Zorobabel desse jeito aqui, ó. Que interessante. Faz várias remodelações. A parte central já existia. Então, essa parte que você está vendo aqui era o templo de Zorobabel. Só que Herodes, ele amplia, ele cria uma fortaleza ao redor do próprio santuário e coloca mármore de ponta a ponta. Vamos então, o que Herodes fez de impressionante ao longo de 46 anos? Lembra-se que Jesus mesmo disse, 46 anos esse templo foi construído, mas em 3 dias eu o derribarei. Lembra-se disso? Só que Jesus está falando do templo do corpo dele. Mas os fariseus e os judeus entenderam que foi essa grande obra que Herodes fez. Então, quais foram as remodelações que Herodes fez? Ele agregou as salas do templo, a Assembleia do Sinédrio e a Escola Rabínica, que todo esse prédio aqui, fantasticamente colocado em cima das muralhas que cercavam o templo. O pináculo do templo foi onde Satanás levou Jesus. Lembram-se? Na tentação de Jesus, que Satanás leva ele lá, que coloca aqui em cima, e Satanás diz para Jesus, todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorares. É aqui que Jesus estava lá, né? Satanás colocou ele lá em cima no pináculo do templo, provavelmente era um local que chegava a ter uma altura de 70 a 80 metros. Foram criados 2 tipos de pátios, o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Então, dentro do pátio dos gentios, ali só podiam ficar os gentios. E se você ver o pátio pequenininho, é o chamado pátio das mulheres. Ou seja, originalmente dentro do santuário, as mulheres não eram permitidas o acesso. Mas Herodes, na remodelação do templo de Zorobabel, criou esse espaço pequenininho para que as mulheres pudessem ter o seu, o seu aprazível momento de estarem ali na presença de Deus. A Porta Formosa. Lembram-se lá no livro de Atos dos Apóstolos? Estava um mendigo, né, doente, paralítico, esmolando na Porta Formosa. Alguém se lembra? Em Atos dos Apóstolos. Muitos interpretam que a palavra formosa quer dizer bonito, maravilhoso. Mas a tradução formoso do grego quer dizer feita de metal ou de bronze. Então, esta porta aqui não tem nada de formosa. Era muito feia, né? Era feita de um metal fosco, semelhante ao bronze nada polido. Então essa porta foi criada. Temos o Pórtico de Salomão, que era uma entrada pequenininha que tinha exatamente na base da fortaleza, no meio do templo. Temos as muralhas, que não existiam dentro do templo de Zorobabel, e um elemento importante que os romanos agregaram para a proteção do templo, o Forte Antônia, né, que era um forte enorme, né, com 4 torres ou 4 colunas, e aqui a guarnição romana ficava dia e noite protegendo tanto o templo, mas e também tendo uma visão de uma parte da cidade de Jerusalém. Então este é o templo de Herodes, como ele colocou a sua remodelação, que levou 46 anos. Essas são as influências religiosas do contexto do Novo Testamento, né? Houve a influência dos gregos, a influência enoteísta, baseada no deus Zeus, a influência romana, também enoteísta, baseada no culto a Júpiter, daí vem o culto ao imperador, a expressão Pontífice Maximus vem a partir dos imperadores
romanos. E detalhe, a Igreja Católica Romana, ela é a herdeira direta do pontificado romano dado aos imperadores romanos. Então, qual é o papel dos papas? Representar exatamente o Império Romano em todas as épocas, recebendo a autoridade de Pontífice Maximus, ou seja, Sumo Pontífice. Essa é a razão por que os papas são chamados Sumos Pontífices, porque eles foram declarados deuses homens aqui na Terra. Alguém já observou que quando alguém se aproxima do Papa, geralmente, beija a mão, porque isso é um procedimento normal dentro da adoração do homem como Deus, e assim por diante. Aí temos as religiões de mistério, todas dentro da Igreja Católica, mas vieram do culto a Mitra, Dionísio, Baco. Aí vem as superstições, horóscopos, predições, oráculos, exorcismos e a idolatria. Imagens de aves, cães, besouros, bois e aí vai. Essa foi uma influência bem negativa, herdada, né, da parte dos romanos. Depois nós temos os santuários espalhados em toda esta área dos Balcãs, ou seja, Macedônia, Grécia e Ásia Menor. Né? Se você olhar depois com calma no seu slide, você vai ver a grande, gigantesca quantidade de santuários dedicados aos deuses greco-romanos, como Afrodite, Apolo, Artemis, Acélpio, Atena, Dionísio, Deméter, Hera, Poseidão e Zeus. Depois temos os templos de Apolo, de Júpiter, de Mitra, o oráculo de Delfos. Aí temos a influência monoteísta partindo dos judeus. Depois essa parte aqui é interessante, eu decidi colocar só para você entender, né, o problema da eleição, né? A Bíblia apresenta dois tipos de eleição divina que não devem ser confundidos. Isso dominou muito a mentalidade filosófica e espiritual dos tempos dos 4 evangelhos. Aí eu falo um pouco da predestinação bíblica, e aí eu confronto com a predestinação exposta por Calvino. Não é? O que a Bíblia apresenta sobre a predestinação? E aí vai. Eu sugiro que você leia essa parte com muita calma, porque aqui nós apresentamos qual é o conceito calvinista, né, com respeito a salvo uma vez, salvo para sempre. É muito interessante que Calvino disse em 1537 sobre o cristão não perder a salvação. Depois nós avançamos, já vamos terminar para o intervalo. Aí temos as seitas e os partidos judaicos. Já falamos um pouco, né, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. Lembra-se que nós falamos dos zelotes? Quem na Bíblia é considerado um zelote declarado? Está no texto bíblico. Pedro. Não. Simão. Judas e Simão. Pedro, novidade. Alguém promoveu Pedro a ser zelote. Vamos lá. Ok. Esse é o sítio arqueológico de Qumran. Lembra-se na matéria de bibliologia? Foi aqui que em 11 cavernas foram descobertos 930 fragmentos manuscritos do Mar Morto, datados do século III a.C. ao século I depois de Cristo. Né? Foram os manuscritos que deram origem às melhores traduções das nossas Bíblias nos dias de hoje. A fortaleza de Massada, onde os romanos, né, levaram com que houve um suicídio de 960 zelotes em 73 depois de Cristo, debaixo das ordens do comandante Eleazar. Aí temos as festas. Tome um tempinho para você separar a compreensão das festas judaicas pelo calendário religioso e do calendário civil. Aí temos a literatura típica do Novo Testamento, Septuaginta, Tanar, Targum, Talmud, Apócrifos. Como que as famílias funcionavam nos tempos do Novo Testamento? Marido, mulher, filhos. Eu não sei se você sabe, na cultura judaica, os judeus ortodoxos, só os judeus ortodoxos que têm essa prática. Os judeus sefaraditas, os judeus adinos não têm essa prática. O homem, sua camisa, leva o salário para casa, ele trabalha, tudo bem. Mas quem administra o dinheiro? É a mulher. A mulher. É a coisa mais interessante. Pode ser o seu esposo ralar o corpo o dia inteiro, mas no dia do pagamento ele chega sorridente, coloca o dinheiro na mesinha assim e dá na mão da mulher. Mulher, agora é contigo.
Sangue de Jesus. Não tem sangue de Jesus, não. Misericórdia. Misericórdia. Olha o instinto machista. Isso é um instinto machista. Na cultura judaica funciona a mil maravilhas. Na nossa cultura latina não funciona. Não funciona. Porque é algo preconcebido entre os latinos. Mas entre os gente, uma das razões, não é a única razão, uma das razões que os judeus ortodoxos são prósperos é devido à administração que a mulher tem com dinheiro. Tem exceções, claro, tem mulheres que são imprudentes no uso do dinheiro. Mas está provado que a mulher tem mais toque na administração do que o homem. Não estou dizendo que o homem não o tenha, mas a mulher é mais sensível para isso. Se você tem dúvidas, vai lá no capítulo 14 de Provérbios e no capítulo 31. São os dois únicos capítulos da Bíblia que Deus exalta o toque administrativo e espiritual da mulher. Olha que interessante. Estou no seu tempo para ler todo o capítulo 14 de Provérbios com atenção e o capítulo 31, que você vai se impressionar. Então vou fazer isso com a minha mulher. Não, na cultura latina não funciona, então não tente, a menos que você queira se converter ao judaísmo. Antes do shopping, né? Hein? Antes do shopping center. Daniel, é difícil, né? Você está pensando como latino, agora o judeu pensaria de outra maneira, que é uma coisa que vem de berço, não tem como mudar do dia para a noite isso. Nós estamos na graça agora, né? Estamos na graça, olha só. É mais do que isso, irmãos. Os judeus não estão na graça. É uma cultura que não se muda. Não tem como mudar. A menos que você se converta. Eu conheço um casal de batistas. Olha só que interessante. Eles se converteram ao judaísmo. E aderiram de cabeça a esse formato. E deu certo. E aí? Quando eu conversei com eles, eu conheci a vida inteira eles como batistas. Quando um dia eu estive na casa deles, isso no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, não, agora nós somos adeptos do judaísmo. E quem hoje cuida do dinheiro da minha casa é minha mulher. Eu falei, legal, diferente. Mas aí você tem que passar para o outro lado para entender o que é essa transformação. Ok. As casas, né, nos tempos dos evangelhos, eram bem simples. Teto com galhos de palha, construção de pedra e betume, e os compartimentos, varanda, quartos em cima, depósito e manjedoura embaixo. A cultura era bem interessante, né? Genuflexões, inclinação do corpo, ósculos, beijo na face, cumprimentos. Vocês devem saber que os judeus são muito dados a beijar o rosto. Por exemplo, Damián é da Argentina. A Argentina é a segunda maior população de judeus fora do planeta Terra. A maior é aqui, nos Estados Unidos, e na Argentina é a segunda maior, mais de 750 mil judeus. Agora, por que eu estou mencionando isso? Essa é a razão por que os argentinos beijam nos rostos, homem com homem, por causa da influência judaica. Agora, entre os russos é diferente. Eu trabalhei na comunidade russo-ucraniana, você fica chocado. Primeira vez que eu entrei numa igreja russo-ucraniana, eu não sabia, irmãos. Eu fui convidado para trabalhar, passei no teste, aprendi russo e ucraniano em tempo recorde, mas não me disseram o pior da história. No dia que nós fomos recebidos como membros numa igreja ucraniana na cidade de Bolven, na província de Mendonça, meu Deus, eu pensei que eu ia ter 2 infartos e minha esposa 3. O pastor principal da comunidade veio e me tascou um beijão na boca. Minha esposa, opa, que passa? Minha esposa começou a tremer. Aí fez uma fila de obreiros para fazerem a mesma coisa. Eu, calma. E aí alguns irmãos se ofenderam. Vocês não me avisaram dessa história da situação. Peraí, me falaram de tudo, menos da questão do beijo. Que é cultural, irmãos. É cultural. Eu recorri todas as igrejas ucranianas na Argentina em 6 anos e eu fui conhecido como pastor anti-beijo. Pastor, hoje eles devem estar dando cheirinho no cangote. Se o irmão for na Argentina, o Damián sabe, é beijo no rosto. Mas cuide-se para entrar numa igreja de russos ucranianos. O irmão simplesmente, olha, vou lhe dar uma senha, faz assim, com a mãozinha. Quer dizer, beijo para cima de mim, não. No rosto, mas na boca é bem... Vai entrar de máscara. Gente, uma coisa, não vou entrar em detalhes, é bem desconfortável. Você pensando que vai dar um abraço, vem o camarada e lhe dá um beijão lá dentro, aquele beijo bem estranho. Hay que vigilar en todo tiempo. Por supuesto. Para terminar, gente, para terminar. Isso é tudo cultura, gente. Não temos como mudar a cultura, né? É
compreensível, né? Os judeus, no contexto do Novo Testamento e dos Evangelhos, tinham as suas saudações, o seu estilo de casamento, o seu estilo de educação que persevera até os dias de hoje. A atividade cultural era dividida em agricultura, pecuária, pesca, comércio, tinha o sistema de impostos, o vestuário do homem, da mulher. É bem interessante você entender. Pena que não tenho tempo para falar das roupas, né, do judeu ortodoxo moderno. É um pouco estranho, né? Hoje nós vemos pastores se vestindo como judeus e não estão entendendo isso, irmãos. Nenhum de nós gentios, com minha exceção, claro, que eu sou judeu, poderiam usar roupas dessa natureza, como hoje vemos, né? Judeus como querendo atrair a presença de Deus, criando a chamada mistificação. Esses são os judaizantes. Mas cada elemento na roupa de um judeu ortodoxo tem um significado espiritual muito forte. Não é para estar usando o talit à vontade, o tzitut, o kippah, o peitot ou o tefelim. Uma outra ocasião eu vou falar detalhes, qual o significado espiritual à luz das escrituras, dos elementos das roupas dos judeus ortodoxos. Bom, eu vou terminar passando bem rapidamente sobre os gêneros literários do Novo Testamento. Essa é uma visão de como se divide o Novo Testamento. Depois a estrutura didática, os temas do Novo Testamento, que aí entra, claro, a temática dos evangelhos, e o tema principal, sem dúvida, é Jesus. Aí entramos um pouquinho na geografia bíblica para entendermos aonde foi desenvolvido o ministério de Jesus, como a cidade de Jerusalém ela é estrategicamente dividida e distribuída. Aí entramos na extensão dos 4 evangelhos, que é Atos dos Apóstolos, com Pedro e Paulo seus principais protagonistas. Vemos as viagens missionárias, isso nós vamos estudar com bastantes detalhes na síntese do Novo Testamento. O Areópago, isso aqui é uma obra linda. Se um dia você for à Grécia, não perca de ir a Atenas e buscar o Areópago. Está lá em cima, pertinho da Acrópole. E aqui embaixo, você está vendo que são 3 entradas, né, bem parecidas. A do meio tem uma plaquinha de mármore, bem baixinha. E aí você vai ler em grego koiné, Tolostos Theos Omanekiotoki, ao Deus desconhecido. Lindo, gente, lindo. Quando eu estive aqui, olhando aquela plaquinha, eu chorei, alegre, feliz. Senhor, aqui que Paulo ministrou aos epicureus e aos estoicos, falando do nosso Deus. E os gregos ficaram assustados, e ficou registrado ali, ao Deus desconhecido. Muito lindo. Então, se você for a Atenas, Grécia, vai nesse lugar que você vai ficar impressionado. Bom, temos as epístolas, que são os temas das igrejas. Essa é a visão do Novo Testamento. Biografia sugerida, excelente. Se você quer entrar fundo no estudo do Novo Testamento, temos esses 2 excelentes livros da Editora Vida, O Mundo do Novo Testamento e o Panorama do Novo Testamento, que também vai te dar a visão dos evangelhos. Perguntas, dúvidas dentro da matéria? Tudo bem esclarecido? Perfeito. Vamos então passar ao nosso intervalinho de 15 minutos para depois passarmos a nossa hora feliz. Convido você a colocar-se em pé, por gentileza. Isso. Alguns irmãos na aula passada me perguntaram: e se eu faltar a prova na próxima semana? É claro, tenho o direito de fazer a segunda chamada na próxima semana, né? Alguns irmãos não puderam estar hoje presentes, né? Já fui até notificado da ausência de alguns, então não terão nenhum tipo de problema em fazerem a segunda chamada, que nós faremos ou no início, né? Alguns irmãos vão querer fazer no início da aula e outros desejaram fazer no finalzinho da aula. Vamos pedir pastor Edson, hoje está lá do extremo, né, um pouquinho distante, nos dirigir uma palavra de agradecimento a Deus com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta rica oportunidade Sim, que o Senhor. Senhor nos concede novamente. Graças a Ti, Senhor, pela vida do nosso pastor, que tem nos Graças te trazido damos, esta palavra Pai. maravilhosa, esse ensinamento. Senhor, nos concedendo, Senhor, esta oportunidade. Graças te damos, Senhor. Que possamos não só aprender, mas colocar em prática tudo Em aquilo nome que de ouvimos. Jesus. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, dá graça a nós nessa prova. Ajuda cada irmão, Senhor. Ajuda-nos, nos instrui e que possamos ser cada dia mais, Senhor, servos teus,
Senhor, servos mais, Senhor, mais obedientes, mais cheios de graça e com mais conhecimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fim das transmissões e prepare-se 15 minutinhos, nós voltamos. 15 minutinhos. Pastor, Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na batalha, né? Estamos na viagem para a segunda. Graças a Deus, deu uma está andando agora de muletas e de bengala. Curiosamente, a cadeira de rodas que foi um ruído assustador. Pensei que ela estava caindo no chão. Daqui a pouco ela vai rindo. Não, o que que aconteceu? De tanto usar o bichinho quebrou. Aos poucos ela está retomando. Pastor, Fale comigo. posso fazer uma pergunta? Passa 3. Fala que a profecia que os apóstolos sentarão em 12 tronos. Os 12 apóstolos sentarão. Literalmente não. Aí fala de governo. Ou seja, que os apóstolos, por essa profecia, supõe-se que eles vão ter um papel de governo no governo de Jesus Cristo de 1000 anos. Mas não literalmente sentado sobre o trono. Porque a expressão trono na Bíblia está ligado a governo. Até pode ser que haja essa possibilidade literal, pelo fato que no milênio Jesus vai ser rei. Então, de uma certa forma, a monarquia vai ser restituída, só que no sentido bem mais pleno, bem mais amplo, nada comparável ao que foi nos tempos de Israel e de Judá. Então, a princípio, vamos tomar isso como simbólico, como apontando para o governo. Mas pode ser que lá no milênio, eu e vamos estar lá presentes, nós vamos ver. Também não quer dizer que serão 12 tronos. É porque o número 12 na Bíblia é o número do governo perfeito. E tudo que está ligado com Israel está ligado com o número 12. E o número 12 está ligado com o governo perfeito. A minha pergunta também surgiu porque, na verdade, o Brasil sentaria também. Boa pergunta. Não. Não faz sentido, claro, né? Pelo fato que ele pregrediu, saiu fora dos propósitos de Deus, aí entra Matias. Agora, bem engraçado, né? Depois de Matias, nenhum outro lugar do Novo Testamento faz menção sobre ele. É outro mistério. Por que será? Bom, a minha humilde opinião, ele não estava na vontade soberana de Deus, ou seja, porque se o irmão observou, foram lançadas sortes. E o lançar sortes, entre aspas, não era de todo aprovado por Deus. Era um recurso de se avaliar a vontade de Deus, mas não era um recurso plenamente legítimo. Baseado numa cultura babilônica. Veja que interessante, a cultura babilônica se entranhou tremendamente dentro da mentalidade da cultura judaica, que alguns costumes, dentre eles o lançar sortes, começou a ser uma coisa normal. Os meses do calendário judaico, se vão analisar, são todos nomes babilônicos. Tudo herança do cativeiro dos 70 anos. A Cabala, que é o misticismo dentro do judaísmo, da Babilônia. Ou seja, tem coisas extremamente estranhas e negativas dentro do judaísmo ortodoxo, que realmente eu não aceito, nunca aceitei. Mesmo tendo eu sido praticante desde criança até os 3 anos, mas depois que a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente entende que os judeus estão ainda, como diz a Escritura, com o véu, tapando a possibilidade de verem a luz que é Jesus Cristo. Consegui lhe ajudar a entender o mistério? Pois é, Judas estava no meio? Então, porque o que o pastor falou foi que os 12 seriam um governo, não teoricamente. Sim, mas parta de um princípio. O número 12 na Bíblia, ele está ligado diretamente à nação de Israel. O 12 está ligado a governo perfeito. Até que ponto podemos atribuir esse texto a tronos literais ou não? Até então não sabemos. Então trabalhamos com 2 vertentes. A primeira vertente fala de um governo perfeito que os judeus vão estar participando como cabeça política no planeta Terra, no governo de Jesus Cristo. Isso é indubitável. Segunda vertente, poderá haver a presença de 12 tronos? Sim.
Porque se a gente olhar lá para trás as promessas do Antigo Testamento, Deus daria a Israel a terra prometida. A terra seria distribuída nas suas 12 tribos, com exceção da tribo de Levi, que tem o sacerdócio como herança. Então temos essas duas possibilidades. Fazer uma afirmação definitiva sobre uma ou outra é um pouco complicado. Ficamos com as duas, porque lá no milênio a gente vai estar lá e vai saber se vai ter ou não os tronos literais, ou apenas foi uma figuração para ressaltar a questão do governo perfeito. Mas o número 12 é indubitável, é o número do governo perfeito ligado a Israel. O senhor falou ali nos slides sobre da Igreja Católica. Sim, sim. O exorcismo estava no meio. Por que motivo? A Igreja Católica ela é herdeira direta dos mistérios da Babilônia. Um dos ritos muito usados dentro do babilonismo, do fetichismo babilonismo, era a manipulação de espíritos malignos. Baal, Zebul, as entidades adoradas em Canaã, como Dagon, Astarote, tudo vieram lá da antiga Babilônia. E a Igreja Católica herda todo o pacote. Por causa do sistema babilônico que entrou no governo. Quando Constantino, em 313, estava com uma batalha duríssima contra um grupo de inimigos, ele dá uma desperta. Ali foi a coisa mais estranha, mas sagaz e astuta. Ele finge, isso foi uma mentira, ele afirma que ele viu no céu um sinal. E aquele sinal tinha um grupo de letras escritas nas nuvens, Hoc Signus Vinci, que em latim, com esse sinal, tu vencerás. Aí Constantino matutou. Eu vou falar que eu vi uma cruz no céu, vou fazer com que todos os meus seguidores possam olhar com bons olhos aos cristãos. Eu estou sabendo que é um grupo de cristãos meio incertos da sua fé, da sua firmeza doutrinária. E são homens de poder financeiro, político e econômico, e vou seduzi-los para o nosso lado. Foi quando então Constantino dá esse golpe, faz com que todos os militares do seu exército tenham costurados, né, o emblema da cruz, e definitivamente ele vence os seus inimigos. Por causa disso, claro que não, houve uma permissão de Deus. Mas a partir disso, Constantino ganha um respeito de tal magnitude que ele consegue a adesão de milhares de nobres e militares de alto poder econômico e político. Aí começa o grupo dos apostatados. Quem são os apostatados? Pessoas que antes seguiam a originalidade e a pureza do Evangelho e depois decidiram se separar, trazendo os deuses greco-romanos. E aí Constantino simplesmente disse, não, agora é a minha oportunidade de reafirmar o meu poder. Então, as bases da Igreja Católica Apostólica Romana começam a surgir com esse golpe político, religioso, que Constantino consegue, né, tramar, e deu realmente certo. 200 anos depois começa a formação literal da Igreja Católica Apostólica Romana, 504 depois de Cristo. Se eu não vi ainda, eu vou colocar um livro no grupo, Babilônia ontem e hoje, de Abraão de Almeida. Ele dá a história de toda a Igreja Católica desde 5.500 a.C., na antiga Babilônia, até os tempos de Constantino. E nós vamos ver que tudo que era adorado na Babilônia é adorado hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É impressionante. É assustador. E eu lhe garanto que 90% dos católicos não tem a mínima ideia disso. Não tem a mínima ideia disso. Quando você entra lá dentro, eu entrei no Vaticano 4 vezes, eu entrei em vários mosteiros católicos. É assustador. É Satanás purinho lá dentro. Purinho. Você fica... Não, o negócio é assustador. É assustador. É arrepiante. Hein? Nós fomos lá. Pastor, é um negócio estranho demais. O ar é pesado. Muito. O Vaticano em si, arquitetônica e historicamente, é fascinante. Eu fiquei 27 dias dentro do Vaticano. Mas pensa no homem que tinha enxaqueca o dia inteiro. O dia inteiro.
O dia inteiro. Você nota isso na Fui obrigado a uma certa ocasião que eu estava tão mal que eu tive que jejuar 4 dias para eu estar dentro da capela assistindo. geração, tipo, os baby. Eu conheço o Papa atual, Roque Bergoglio. Estive com ele em Buenos Aires quando ele não era Papa. E conheci João Paulo II. Rapaz, que negócio estranho. Quando o homem estende a mão para mim, eu pensei que a minha mão ia ter um derrame. Nunca tive uma experiência assim. Porque é muito fácil, né? Tem um dia da semana que o Papa tem uma audiência aberta para o público. E nesse dia que eu estava passando no Vaticano, coincidência não sabia do horário, ele estava ali com a agenda aberta para cumprimentar o público. Muito simpático, João Paulo II. Muito simpático. Quando ele estendeu assim, a mão para me cumprimentar, eu senti uma dormência no meu braço direito. Falei, vou ter um derrame aqui, o que é isso? Mas é o ambiente espiritual, que é pesadíssimo dentro do Vaticano. E se sabe, né, que todo Papa dentro do Vaticano são 2. O Papa branco, que é o Papa que é eleito, entre aspas, e o Papa negro, que é um Papa jesuíta ligado a satanismo. E isso não é teoria de conspiração, isso é fato. Isso é fato. E hoje a Igreja Católica, pela primeira vez em 444 anos, tem 2 papas jesuítas. O Papa negro e o Papa branco, que é Francisco. O próximo sucessor de Francisco vai ser um outro jesuíta. Porque este próximo, não se sabe quando exatamente, ele vai abrir o caminho para o Anticristo, se tornar o grande aliado, né, do seu governo. Por isso que fala lá da Babilônia eclesiástica de Apocalipse 17. João Paulo II preparou um bom caminho para o ecumenismo. Veio a Benedicto XVI, ele fracassou porque ele foi contra essa agenda do ecumenismo. Se os irmãos estudarem bem, ele foi forçado a renunciar para então entrar um Papa jesuíta. É tudo tramado, é tudo orquestrado, é tudo sistematicamente preparado e encenado. Aquela fumacinha que tem lá na Capela Sistina, é tudo lorota, porque ele já tem todas as cascatas marcadas. E Francisco se supõe que ou ele vai falecer porque ele está no inferno, ou vai renunciar, mas já se tem já o seu sucessor. Vai ser outro Papa europeu, aliás, não europeu, latino, porém fincado dentro da Europa e também de tendências jesuítas, para abrir o caminho do Anticristo. Esse sim vai ser o bração direito do Anticristo. Como diz em Apocalipse 17, o próprio Anticristo vai destruir a Igreja Católica, a Babilônia eclesiástica. Então nós estamos na beirinha. Falta pouco. Aleluia. Voltou quanto tempo? Quer um café, pastor? Não pega. Hoje eu já tomei bastante. Um mês Deixa eu ver minha copa. Tá bom que desliga, né? Un besito, hermano. Mucho gusto. Bienvenido a la iglesia. Hacemos el portero. Voy a ser el portero de nuestro Pablo. Un besito. Maravilhoso. Que não pode equivocar-se com o branco. Con el blanco, Se sí. joga com o branco, a coisa se pudre. Eu me gostava da associação com as mulheres, uma olhadinha para a cola. Tá entendendo? Sempre assim. Eu vou ser el portero. Deixa assim, Você sabe que eu me habituei entre os argentinos ao beijo no rosto, que é muito bonito. Agora, entre os ucranianos, eu fico traumatizado. Eu já estava assim. Aí eu falei, tem que falar. Não, aqui não. pastor, mas é argentino beijar brasileiro? Sí, no, hermano. Fica tranquilo. De a poquito se hace, de a poquito. Empezamos eso de pastor. Se habitua. Quando eu beijei a gente, eu cheguei no Brasil lá de cima, pode ser mais de gostinho. Sí, no, la mano de familia. Eu tenho um irmão, todo mundo. Isso é um gosto judaico que entrou na cultura argentina. Eu acho bonito, quando é feito com o dedo, eu respeito. Eu não sabia que era mais judeu. 875 mil judeus. Até já são 3 milhões e meio. E você estuda a história da Argentina, o Perón teve um apoio nazista. E aí não sabia disso. Pio IX fez um acordo com a Evita Perón para extraditar 1,5 milhão de judeus na calada. Hitler nunca soube disso.
sério para dentro do Vaticano. E Pio XI foi muito esperto. Por alguma razão, ele é pessoa de Deus. Pio XI foi poupado de morrer de câncer do intestino por vários anos. Ele já estava condenado a morrer. E quando você estuda a história dele, ele estava poupado por causa desse ato de benevolência que ele fez aos judeus. A grande massa de judeus que tem hoje na Argentina entraram através desse acordo entre Pio XI, Juan Domingo Perón e Evita, mas na verdade foi Evita que fez a mediação. Ela colocou o pescoço dela nisto. Se Hitler soubesse, caramba, já era. Então ele ia bombardear Buenos Aires e arrebentar com a cheia de espírita. Mas quando Hitler se deu conta, já tinha mais de 1,5 milhão de judeus. É impressionante. Ok. Eu vou perguntar se estava rodando aqui. É brincadeira, que a gente não sabe. Manda lá, quem manda lá, tá certo. Meus irmãos, por gentileza, nosso tempo já terminou. A fichinha de chamada com quem está, por favor, nosso irmão Caetano, precisa dela para fazer o seu registro. Fichinha de chamada, por gentileza. Se ela estiver rodando em algum lugar, ali está. Algum aluno que não ainda preencheu a fichinha de chamada, faça-me a bondade e a gentileza, porque do contrário você pode acidentalmente receber falta estando presente. Por favor. Os alunos que ainda não registraram o seu nome na fichinha de chamada, façam a bondade de fazê-lo agora, por favor. Isto. Não é desnecessário pedir a gentileza que eu vou pedir agora, mas assim como há uma distância entre o céu e a terra, que haja essa distância entre vós. Né? Por favor. Por gentileza. Isso. Eu vou esperar que os irmãos tomem posicionamento, se distanciem. É eu? Alguém mais? A Ibra pode sentar aqui perto de mim. Perfeito. Você está aqui nesse cantinho aqui, então. É desonde da família, né? Eu vou aguardar os estimados irmãos a se posicionarem. Todo mundo assinou? Perfeito. Se a ficha de chamada puder chegar à minha pessoa, agradeço, por gentileza. Isso, temos nosso irmão ali que está fazendo registro. Essa é uma prova para 15 minutos, não mais do que isso. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Vou aguardar então que os irmãos concluam o registro e aí começamos. Vamos evitar na prova a conversação na medida do possível. Eu sei que vocês gostam de se comunicar. Isso é uma coisa muito natural, né? O povo de Deus fez das roupas dos judeus ortodoxos. Bom, eu vou terminar passando bem rapidamente sobre os gêneros literários do Novo Testamento. Essa é uma visão de como se divide o Novo Testamento. Depois a estrutura didática, os temas do Novo Testamento, que aí entra, claro, a temática dos evangelhos, e o tema principal, sem dúvida, é Jesus. Aí entramos um pouquinho na geografia bíblica para entendermos aonde foi desenvolvido o ministério de Jesus, como a cidade de Jerusalém ela é estrategicamente dividida e distribuída. Aí entramos na extensão dos 4 evangelhos, que é Atos dos Apóstolos, com Pedro e Paulo, seus principais protagonistas. Vemos as viagens missionárias, isso nós vamos estudar com bastantes detalhes na síntese do Novo Testamento. O Areópago, isso aqui é uma obra linda. Se um dia você for à Grécia, não perca de ir a Atenas e buscar o Areópago. Está lá em cima, pertinho da Acrópole. E aqui embaixo, você está vendo que são 3 entradas, né, bem parecidas. A do meio tem uma plaquinha de mármore, bem baixinha. E aí você vai ler em grego koiné, Tolostos Theos Omanekiotoki, ao Deus desconhecido. Lindo, gente, lindo. Quando eu estive aqui, olhei para aquela plaquinha, eu chorei, alegre, feliz. Senhor, aqui que Paulo ministrou aos epicureus e aos estoicos,
falando do nosso Deus. E os gregos ficaram assustados e ficou registrado ali, ao Deus desconhecido. Muito lindo. Então, se você for a Atenas, Grécia, vai nesse lugar que você vai ficar impressionado. Bom, temos as epístolas, que são os temas das igrejas. Essa é a visão do Novo Testamento. Biografia sugerida, excelente. Se você quer entrar fundo no estudo do Novo Testamento, temos esses dois excelentes livros da editora Vida, O Mundo do Novo Testamento e o Panorama do Novo Testamento, que também vai te dar a visão dos evangelhos. Perguntas, dúvidas dentro da matéria? Tudo bem esclarecido? Perfeito. Vamos então passar ao nosso intervalinho de 15 minutos para depois passarmos a nossa hora feliz. Convido você a colocar-se em pé, por gentileza. Isso. Alguns irmãos na aula passada me perguntaram: e se eu faltar a prova na próxima semana? É claro, tenho o direito de fazer a segunda chamada na próxima semana, né? Alguns irmãos não puderam estar hoje presentes, né? Já fui até notificado da ausência de alguns, então não terão nenhum tipo de problema em fazerem a segunda chamada, que nós faremos ou no início, né? Alguns irmãos vão querer fazer no início da aula e outros desejaram fazer no finalzinho da aula. Vamos pedir pastor Edson, hoje está lá do extremo, né? Um pouquinho distante, nos dirigir uma palavra de agradecimento a Deus com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta rica oportunidade Sim, que o Senhor. Senhor nos concede novamente. Graças a ti, Senhor, pela vida do nosso pastor, que tem nos Graças te trazido esta damos, palavra Pai. maravilhosa, esse ensinamento. Senhor, nos concedendo, Senhor, esta oportunidade. Graças te damos, Senhor. Que possamos não só aprender, mas colocar em prática. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, dá graça a nós nessa prova. Ajuda cada irmão, Senhor. Ajuda-nos, nos instrui e que possamos ser cada dia mais, Senhor, servos teus, Senhor, servos mais, Senhor, mais obedientes, mais cheios de graça e com mais conhecimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fim das transmissões e prepare-se 15 minutinhos, nós voltamos. 15 minutinhos.